Muito bem. Então, boa noite. Agora valendo. Começando a aula 1 do semanário CRC. Para não haver confusão, é o segundo encontro, é lógico, mas o primeiro foi a aula inaugural. Então, agora eu inicio uma contagem das aulas. E é um marco aqui, né, um momento especial para vocês que estão aqui nesta primeira aula de conteúdo, efetivamente. E agorinha, né, eu vou falar de novo para quem não ouviu. Eu fiquei muito feliz porque eu observei a 100ª inscrição, né? 100 pessoas. Priscila, meu Instagram é ARB Consulting, tá bom? @ARB Consulting aqui na minha logomarca, tá? @ARB Consulting, meu Instagram. No entanto, as aulas serão transmitidas sempre aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Novamente, deixando claro, o seminário é um curso gratuito com aulas semanais. Semanário, de novo, eu me peguei aqui falando seminário. Semanário, tá? O semanário é um curso gratuito que será apresentado semanalmente, ok? Obviamente, por isso que é um semanário, né? E as aulas, a partir desta, tá? Ficarão disponíveis por 3 dias. Então, ficarão abertas por 3 dias. Quem quiser acompanhar de maneira permanente, quem quiser ter acesso para sempre aí a todos os conteúdos, basta se inscrever no curso, tá? Tem um link em algum lugar aí, você vai encontrar na descrição, fala comigo, enfim, faça sua inscrição, porque para os inscritos o acesso será permanente e também os inscritos receberão materiais em momentos específicos, tá? Por isso eu recomendo a inscrição para todos. Vamos lá. A aula de hoje, demonstrações contábeis, tá? Não dá para considerar alguém do universo da ciência contábil que não tem afinidade com essa temática. E a afinidade não é domínio, tá? Não, eu não domino de ponta a ponta, tá certo? Ninguém domina de ponta a ponta nenhum tipo de assunto, claro. Mas você precisa de uma afinidade mínima suficiente. Quando se fala no exame, então, mais do que nunca, tá? Para que você tenha essa afinidade, antes de entrar nos méritos dos relatórios que compõem o conjunto, eu quero destacar esses 2 pronunciamentos técnicos. Isso precisa rodar na sua mente, tá bom? Isso aqui precisa rodar na sua mente. Tudo que você trabalhar a respeito de orientação técnica específica, quando você estiver falando de um tema de imobilizado, de empréstimo, de operações com mercadoria, seja lá o que for, tá? Tudo aponta para uma direção, que é a elaboração e produção do objeto a ser disponibilizado ao nosso cliente, ao usuário da informação contábil, que são as demonstrações. Aqui é só uma referência básica de 2 pronunciamentos técnicos que norteiam muito do que nós fazemos a respeito disso. Tá? Tudo não, porque existem os detalhes de toda a estrutura dos pronunciamentos, né, de todo o conjunto. Mas aqui eu estou falando de 2 elementos de orientação. Em primeiro lugar, o CPC 00, né, informalmente chamado de CPC 00. Hoje, no momento em que eu estou ministrando essa aula aqui, nós estamos na edição que foi revisada 2 vezes já, R2, tá? Estrutura conceitual para relatório financeiro. Existem as seções, etc.,
Não vou abrir o CPC aqui para a gente ler, não acho isso não acho que isso representa uma necessidade agora. Se isso for uma necessidade em algum momento, eu vou fazer, mas a leitura eu acho que é algo que cabe a cada um no seu tempo, tá? Mas eu vou destacar algumas coisas que não estão exatamente expressas nos termos ali do CPC 00, já estiveram em algum outro momento, mas correspondem a uma base de orientação bastante importante para nós, que é a produção de informação fidedigna. Tá? O que é informação fidedigna? Em poucas palavras e em língua portuguesa, significa expressar os fatos como eles são, ou como eles foram, né? Pensando em balanço como uma posição estática em uma determinada data. Então, representar os fatos na a absoluta realidade, ou a mais próxima possível, considerando situações específicas. Tá? Eu costumo dar um exemplo em praticamente todas as aulas que eu ministro para falar desse tema, que é o seguinte: eu não vou abrir muito detalhe aqui, mas eu acho que dá para pegar o sentido da coisa. Se você trabalha, por exemplo, numa empresa, qualquer que seja, e ela tem lá uma frota de veículos, adquire uma frota de veículos, tá? Comprou 10 veículos, ok? 10 carros para sua frota. Vamos pensar que é uma transportadora, tá? E ali são 10 novos caminhões adquiridos. Os caminhões estão todos ali em uso, né? É um fato concreto, ok? Já estão gerando benefícios para a empresa, tá? Desde do início do mês, e agora no final do mês você vai fazer o fechamento da contabilidade, etc. E por uma circunstância você tem na sua mesa documentos correspondentes à aquisição de 9 deles, as notas. Você não tem 10, você só tem 9. Uma está lá na gaveta de alguém. Tá? O cotidiano da empresa, alguém não encaminhou, enfim, esqueceu. Não vamos entrar nesse detalhe. A minha pergunta é: quantos veículos você vai contabilizar pelo fato de que você tem em mãos 9 notas, porém a aquisição é de 10 veículos? Tá? Essa é a pergunta que eu lanço aí. Se alguém quiser se manifestar, fala aí. E é importante, esse exemplo é banal, talvez, mas dá um sentido. A minha intenção é dar uma abrangência para isso, para que você leve esse raciocínio para tudo que você for fazer. Tá? Nessa circunstância, você deve contabilizar 10 veículos. Tá? 10 veículos. Independentemente da questão momentânea da falta do documento de um deles, do documento de aquisição, né, da nota fiscal. Por quê? Veja se faz sentido para você. É aí que eu quero chegar. Você pensa, uma coisa importante, visualizações, tá? Crie visualizações. Estou vendo o Adilson aqui falando dos 10. Isso aí, Adilson, Luiz, exatamente. Nós temos que atentar para a realidade dos fatos, e isso precisa ser espelhado por meio das demonstrações. Tá? Não faz sentido, não é fidedigno apresentar por meio dos relatórios uma demonstração de resultado, que será objeto de hoje, já, mostrando geração, uso e consumo de recursos, tá? Vou falar da receita bruta, vai. Uma geração de recursos produzida por 10 elementos, 10 itens, e você vai lá no ativo imobilizado, só tem 9, tá? Não é verdade? Não faz sentido, não é verdade isso. Opa, essa receita aqui, essa movimentação econômica foi produzida por 10 itens. E aí você vai lá no balanço, só tem 9. Percebe? Esse é o sentido. É a fidedignidade da informação que você tem que trazer, tá? E nesse sentido, você vai fazer predominar o fato, independentemente do aspecto formal, tá?
é uma expressão que não está mais necessariamente nos termos aí do CPC, mas é intrínseco. Essência predomina com relação à forma, tá? Então, atente para isso com relação ao CPC 00. E quanto ao CPC 26, de apresentação das demonstrações contábeis, ali estão os detalhamentos de todos os componentes, a maneira, como, quando, por quê, em que circunstância, de que forma, temos que reconhecer os elementos na posição patrimonial da empresa, etc. Então, são dois pronunciamentos com os quais eu recomendo absoluta afinidade. Crie convívio com os assuntos, tá? Crie convívio com os assuntos. Eu sugiro o seguinte, isso aí, Adilson, pela aquisição, pelo valor da aquisição. E aí você, em seguida, vai ajustar ao problema de fluxo de documento lá dentro da empresa. Tá? Que isso é um detalhe muito pequeno e a ciência contábil não vai descer até esse nível. É o nosso cotidiano dos mortais aqui. A gente tem que resolver essa questão de documento que não chegou na hora certa, no lugar devido. Tá? O convívio com o documento, que eu menciono, com os temas, é o seguinte. Eu sempre fiz uma coisa desde garoto, né? Desde que comecei a estudar contabilidade no nível técnico, quando eu era adolescente, que é ler os assuntos de maneira espontânea. Né? E aí eu comecei a trabalhar em contabilidade, também comecei a fazer isso. Claro, o dia a dia é muito dinâmico para todo mundo, mas mesmo assim eu elegia, e faço isso até hoje, um assunto para eu ler. Né? Deixa eu ver como que é aqui a orientação técnica sobre empréstimo. Eu vou ler aqui, tá? E o meu dia a dia eu estou tocando outra coisa, né? No momento em que eu precisava, e acontece até hoje, quando você precisa tratar daquele assunto, ele bate ali na sua mesa, não é idioma estrangeiro para você, você já tem alguma referência, tá? Vou até mostrar uma coisa aqui rapidamente, ó. Isso aqui, ó. Manual de contabilidade societária, manual da FIPECAP. Eu tenho, obviamente, uma edição mais atual, digital, mas aqui, ó, são anotações, são leituras constantes que eu costumo fazer, independentemente da pauta do dia, né? É lógico que eu preciso ponderar, administrar o tempo e tudo mais. Outra coisa, aqui, ó, um pouquinho da coleção de publicações, de demonstrações contábeis, que é o valor econômico, tá? Isso aqui me faz ter o chamado convívio com os assuntos, tá? Então, para que as coisas não me causem estranheza. E é o que eu recomendo para todo mundo, tá legal? Isso faz muita diferença na hora da prova e no seu dia a dia, profissionalmente falando. Bom, vamos para os elementos que compõem as demonstrações. Vou começar uma abordagem sobre o balanço patrimonial. Quem gostaria de falar de balanço patrimonial? Pode colocar aqui. Tem um pouquinho de atraso, né, entre a minha fala e as interações aqui, não tem problema. Na medida em que eu for acompanhando, eu retorno, comento, tá? Mas vou deixar lançado aqui. Estou perguntando, no que consiste o balanço patrimonial? Tá? É muito comum ouvir ou trocar ideias, né, no seguinte sentido. Conjunto de bens, direitos, obrigações, coisa e tal. Está errado quem fala isso? Não, não está errado. Tá? Mas também não está certo. Veja, por que não está errado? E por que não está certo? Porque é uma resposta certa para outra pergunta. A minha pergunta não é qual é a composição do balanço. Se a pergunta fosse qual a composição do balanço, a resposta seria essa. Bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, ou até na estrutura
de liquidez e, né, grau de exigibilidade, ativo circulante, não circulante e tudo mais. Então, no que consiste é uma pergunta que deve ser respondida com relação abordando, né, o caráter informativo, né, o teor, né, a comunicação que o balanço patrimonial tem com o usuário da informação contábil. Tá? E é disso que eu vou falar. Então, o balanço patrimonial consiste nisso aqui, ó. Consiste nisso que está aí. E acabou. Posso encerrar por aqui. Bom, vamos se acostumando, né? Alguém fala, esse cara é louco, né? Eu também. Mas vamos enxergar um balanço patrimonial aí. Veja só, o que nós temos aqui? Nós temos ferramentas, tá certo? Instrumentos, também posso chamar. O que alguém faz, um profissional, vamos falar de um profissional, vamos falar, vou ter que revelar uma coisa aqui. Depois de muitos anos na minha vida, eu nem sei quantos, eu estou assistindo novela de novo, né? E a novela do Pereirão, né? Então, a Dona Griselda, né? A Dona Griselda não tem lá uma caixa de ferramentas? A Dona Griselda faz uso dessas ferramentas para quê? Para desenvolver a sua atividade profissional. Por meio do uso dessas ferramentas, ela gera recursos, concorda comigo? Tá? O que isso tem a ver com o balanço patrimonial? Né? As ferramentas, o instrumental de uma empresa, toda empresa tem um conjunto de elementos com os quais gera seus benefícios. Tá? Por isso que a gente pode olhar para esse elemento como alguém que compõe o balanço patrimonial. Tá? Ferramentas, instrumentos, né? E isso aqui é um berço, tem que pôr uma legenda, porque talvez não esteja muito claro, né? Acho que nem para mim, não consegui achar uma outra imagem melhor. Melhor não, mais clara, né? A estrutura que a empresa tem, ou seu ferramental, o seu instrumental, seus elementos com os quais a empresa gera seus benefícios, são os seus ativos, tá? A sua estrutura operacional, a sua estrutura de investimento. Então, pensa numa empresa, qualquer que seja o ramo industrial, comercial, de serviço, né? Toda empresa tem elementos com os quais produz ou busca, né, a geração de benefícios. Este é o seu conjunto a sua estrutura operacional, tá? O seu conjunto de recursos com os quais a empresa produz seus benefícios. E isso só existe em função de uma origem, tá? De uma fonte financiadora desses recursos, certo? Então, não existe estrutura operacional, não existe estrutura de investimento com a qual a empresa desenvolve as suas atividades e alcança seus benefícios, sem que haja uma fonte financiadora. Tá? Pensa no seguinte, toda empresa, o primeiro lançamento, qual é o primeiro lançamento contábil de uma empresa? Qualquer uma, ainda que ela não tenha dinheiro injetado nela, tá? É a sua constituição, né? O capital social, tá? O capital social, via de regra, integralizado, tá? Colocado à disposição da empresa para utilização, tá? Então, se nós, eu e alguém que está aqui, todos juntos aqui, tá? Todos nós juntos constituirmos uma empresa, tá?
se reunirmos nossos recursos, capital financeiro, um junta lá o capital financeiro, disponibiliza, né? O outro equipamento e por aí afora. Ok, juntamos 500 mil reais. Vamos abrir um negócio, uma empresa de serviços. Para onde destinaremos esses recursos? Né? Para a constituição inicial do ativo da empresa, tá? E uma subdivisão, uma parte de recursos no caixa da empresa, outra parte em equipamentos e assim por diante. E a correspondência disso, ou seja, a origem, a fonte geradora desses recursos, por isso que eu coloquei o berço aqui, onde nasce tudo. Né? Onde que nasce tudo? No capital social. Tá? Com os desdobramentos naturais, a empresa vai ampliar a sua estrutura operacional, vai se relacionar com o mercado, com seus clientes, etc. Vai adquirir direito de receber aquilo que... vai adquirir direito de receber recursos de a quem ela concedeu prazo, né? Ela vendeu para alguém, concedeu prazo a alguém, vai adquirir direito, levantou mais recursos no banco, por exemplo, para ampliar sua estrutura, vai contrair uma obrigação e por aí vai. Portanto, a estrutura está aqui, né? Aí aqui agora já está mais amigável para nós aí da contabilidade, né? Bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. Uma posição estática de saldos acumulados. Isso aqui não acaba nunca mais, né? Nós vamos acompanhar essas posições a cada encerramento de exercício fiscal, tá? Pelo tempo em que a empresa existir, obviamente. Uma posição estática. A sua estrutura de investimento, né, operacional, com a qual a empresa vai buscar a geração de seus benefícios, sendo ampliada, sendo utilizada, sendo consumida, etc. Tá? E as fontes financiadoras, capital próprio, patrimônio líquido, e essas obrigações correspondem às obrigações para com terceiros. Tá? É muito importante, eu falei agora no aspecto de ter uma visualização. Né? Nós precisamos desenvolver o hábito de criarmos visualizações. A visualização é importante para que eu também não tenha dificuldades com relação a reconhecimento de eventos. Tá? Então, isso aqui eu preciso enxergar de olho fechado, né? Essa representação gráfica. Eu preciso enxergar isso aqui de olho fechado. Eu sei quem é as características, né, que definem um item como um bem, como um direito, como uma obrigação, como um patrimônio líquido, a natureza das contas e, obviamente, se o evento que eu tiver que registrar deva representar um aumento no ativo, eu vou fazer um débito. Se for uma redução do passivo, eu vou fazer um débito também, já que a origem da natureza das contas aqui é credora, etc. Não vou falar hoje aqui de lançamentos contábeis. Aliás, eu posso até colocar na pauta, né, uma aula sobre isso para fortalecer a parte de lançamentos, enfim, mas não é o objetivo hoje. O objetivo é entender o caráter informativo e mostrar também um pouquinho como que isso é explorado na prova, né? Tem vários tipos de exploração. Eu trouxe um ou dois aqui, tá? E vamos seguir. Então, todos nós precisamos dessa visualização, entender o sentido, tá? Vou voltar aqui rapidinho, ó, de estrutura de investimento operacional, ou seja, com isso aqui eu opero, eu trabalho. Por isso que eu falei da dona Griselda, com a caixa de ferramentas dela, ela trabalha e produz os benefícios, né? Deixando de lado a história da loteria, tá? Que ela ganhou aí. E a fonte financiadora ou a origem desses recursos está aqui no passivo. E sempre será demonstrada com essa subdivisão de
obrigações com terceiros e capital próprio, né? Capital de terceiros e capital próprio, tá? Muito bem. Novamente, a posição estática acumulada. E essa imagem, essa representação gráfica é algo que eu preciso ter em mente. E daí para frente, ó, aqui um exemplo de um balanço que eu uso, já usei em algum exercício de algum curso, para mostrar elementos analíticos, né? Tá bom? Então, temos que ter o convívio com esse assunto no caráter informativo, tá? Estrutura de investimentos e fonte de financiamento. Legal? Vou mostrar agora o seguinte. A importância de conhecermos até o padrão de nomenclatura das contas, né? Lógico, não vou também falar de plano de contas, isso aí é muito específico, mas eu preciso pensar e ter convívio amigável com os aspectos globais, os aspectos maiores, né? Aliás, já que eu toquei no assunto plano de contas, se você não sabe ou não atentou, no edital, lá no final do edital do exame de suficiência, tem um modelo de plano de contas. Eu sugiro que você, que vai prestar a prova, dê uma olhada, vá se acostumando ali com as nomenclaturas, porque aquelas são as nomenclaturas que serão usadas nos enunciados dos exercícios, tá? Bastante gente sabe disso, mas tem bastante gente que nunca não atentou ainda e nunca é demais deixar essa dica, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó, de uma questão de uma prova passada e como foi o trabalho. Como eu falei, tem várias circunstâncias de exploração de estrutura de balanço. Não vai cair na prova, obviamente, nada que nos exija a elaboração de um balanço. E sim situações parecidas com essa daqui, ó. Um desafio para você compor subtotais, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma questão que é a seguinte: uma sociedade empresária apresentou as seguintes contas com seus respectivos saldos. Então aqui estão todos os saldos, ou um facilitador aqui para nós. A natureza da conta, né? A natureza do saldo, né? A natureza, saldo devedor ou saldo credor. Isso aqui resolve a vida aí para quem de cara não identificar esse componente, tá? Os saldos apresentados já foram ajustados e realizadas as respectivas apropriações. Então, aqui é a posição final num dado período. Considerando apenas as informações apresentadas e de acordo com o CPC que eu acabei de citar, né, o CPC 26, qual é o ativo total dessa empresa? Tá? Então, parece não, é simples, né? Na verdade, eu costumo dizer assim, num grau numa escala de 0 a 5, onde 0 é ponto grátis e 5 é o grau Deus me livre de uma questão como essa, ou seja, não sei nada, extremamente difícil, essa aqui é para não ser arrogante, para não parecer arrogante ou, né, soberba, etc. É grau, sei lá, 1, tá? Mas tudo bem, qualquer um, pode acontecer com qualquer um errar, né? Mas isso diminui à medida em que a gente vai exercitando, praticando. Então, vamos lá. Quais são os itens aqui com os quais nós teremos a totalização do ativo, tá? Vamos para a resposta aqui, ó. A resposta é a A, tá? E trata-se da conta caixa, a conta depreciação acumulada com saldo credor, a conta duplicados a receber, a conta máquinas e equipamentos de uso, a conta
mercadorias para revenda, né, que é um saldo de estoque, e a conta perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, que é uma conta redutora de ativo, assim como essa conta aqui também é redutora de ativo. Tá? Essa conta aqui, ó, ações de emissão própria em tesouraria, é uma conta, ela é devedora, mas ela não é conta de ativo, é uma conta redutora de patrimônio líquido. Tá? É uma conta redutora de patrimônio líquido. É a empresa fazendo uma negociação de ações com ela própria, vamos chamar assim. Tá? Vai ter um momento em que eu vou falar desse assunto aí, com mais detalhes. Tá? Mas aqui o objetivo é encontrar e compor as contas de ativo. Tá? Então, duas contas redutoras, mas as demais. Cuidado com contas devedoras, que são contas de resultado. Né? Isso que eu estou mostrando aqui, ó, essa questão, ela é simplesmente o exercício dessa representação gráfica. Tá? Exceto as contas de ativo, nós temos as de passivo e de resultado. Né? De passivo também são contas patrimoniais, obviamente, mas estão fora da composição dessa resposta aí. Tá? Total 153.425. Tá? Eu vou, ao longo do nosso curso, trabalhar situações mais específicas de CPCs, etc. Atividades, vou propor atividades para fazermos, vou resolver diversas atividades aqui. Nesse momento, estou falando do caráter informativo das demonstrações contábeis, tá? Como um alicerce, porque a gente vai fazer daqui para frente. Tá? Por isso que eu não vou explorar hoje mais questões de prova correspondentes a balanço nesse momento. Tá? Então, muito bem. Para fechar aqui as abordagens de balanço patrimonial, novamente, o balanço patrimonial é o instrumento pelo qual, é o elemento pelo qual a contabilidade demonstra ao usuário da informação qual é a estrutura de investimento com a qual a empresa busca a geração dos seus benefícios, né? E qual é a fonte financiadora. Tá? Então, uma coisa que você pode usar como reflexão sempre é o seguinte: os ativos são financiados pelos passivos da empresa, obviamente. Né? Os passivos correspondem ao fomento para os ativos da empresa, com os quais ela vai desenvolver as suas atividades e gerar os seus benefícios. Tá legal? Bom, esse é um olhar, tá? Esse é um olhar específico. E existe um outro olhar também, que vai remeter a outra conversa que eu vou começar com vocês agora. E eu já lanço a pergunta. Quanto aos recursos produzidos por essa estrutura operacional, né? O ativo produz elementos, não é verdade? Deixa eu pegar uma coisa aqui. O ativo produz, gera benefícios, né? Ele gira, tá certo? Agora eu estou sentindo melhor. Deu uma almofada aqui. E vamos lá. Os ativos giram, né? No aspecto operacional, tá? E, obviamente, produzem benefícios, recursos. E com relação à produção, onde que se dá a leitura dos recursos produzidos pela empresa? E eu vou dizer uma coisa, hein? Vou falar agora de um relatório que é um calcanhar de Aquiles. Tá? Todo mundo diz que conhece, tudo bem, mas muita gente escorrega na hora da prova, né? E, por que não dizer, no dia a dia, com relação a essa estrutura, tá? Então, por favor, muita atenção com essa estrutura. Muita atenção. Essa estrutura pode resolver
o conhecimento dela. Eu fiz, obviamente, um esqueleto aqui, né? Sem entrar em níveis analíticos, nada muito profundo. Mas, com essa visão, você pode salvar ponto na prova. Presta atenção, vou repetir. Com essa visão, você pode salvar ponto na prova. Precisa decorar isso aí? Não precisa decorar. Aliás, eu acho que não dá para decorar nada. Não é por aí que eu caminho, por exemplo. Você tem que entender. As coisas têm que fazer sentido, tá? Qual que é o sentido dessa informação? A empresa faz aquele ativo girar, tá legal? E aí vai produzir uma receita bruta, uma receita total. Se você pegar agora em um momento uma divulgação de demonstração contábil de uma companhia aberta ou de empresa como um todo, você vai ver a demonstração do resultado começando pela receita líquida. Aí você vai falar, Alex, o que é isso aí? Veja, é um padrão de apresentação, tá? O relatório inicia pela receita líquida, que é isso aqui, né? E lá na nota explicativa você vai ver a composição partindo da receita bruta, tá? Aqui eu coloquei esse esqueleto aqui para a gente abordar o relatório como um todo, a informação como um todo, melhor dizendo. Então, a empresa faz aquele ativo girar e produz uma receita total, tá? Legal. Depois disso, nós temos a subtração, né, consequência natural dos impostos sobre a receita, eventuais devoluções e abatimentos. É o conjunto das deduções. Aí sim nós temos a receita líquida, tá? A receita líquida. E é lógico, isso que está aqui corresponde ao reconhecimento de valores, tá? Independentemente de pagamento e recebimento, né? Então, eu estou falando de período de competência, tá legal? Estou falando de período de competência. Estava pensando nisso hoje, quando organizava esse conteúdo, em trabalhar em algum momento uma atividade com relação a isso. Não tem problema, nós, né, quem é maduro aí na contabilidade, o propósito aqui trabalhar todos os temas, todos os aspectos, né? Então, quando se fala em caixa, competência, etc., parece simples, mas não. Né? Se nós não exercitarmos isso, ainda que sejamos profissionais experientes, etc., eu posso cometer tropeços no meu dia a dia. Tá? E na prova aqui, que é um grande foco, né? Nem se fala, pode atrapalhar demais aí o nosso contexto. Então, apurada a receita líquida, depois da subtração desse conjunto de deduções, nós temos que subtrair o custo das vendas, do objeto de venda. Né? Vou até respirar aqui, porque esse tema, isso aqui é... Agora eu vou fazer um parênteses para falar de gestão empresarial. Tá? Isso aqui é um calcanhar de Aquiles para todo mundo, hein? Todo mundo. Não dá para mensurar desempenho de nenhum negócio se não houver a determinação de custo. Se você não sabe quanto custa o item que você vende, você nunca vai saber se o seu negócio é rentável ou não. Tá? Ponto. Vamos falar disso depois. Mas se você não sabe o custo, você nunca vai saber se você tem um negócio lucrativo ou não. Tá? Nunca vai saber se você tem um negócio lucrativo ou não. Por exemplo, eu sei o custo da minha hora. Eu estou aqui ministrando essa aula, eu elaborei essa aula, eu tenho meu timesheet ali com todos os apontamentos, tá? Eu sei quantas horas eu estou dedicando aqui. Eu sei quantas horas eu dedico para elaborar um curso, quantas horas eu uso na execução dele, etc. Né?
e aí eu tenho essas medidas, e todo mundo precisa ter. Tá? Para quê? Para a leitura e o apontamento, a apuração do lucro bruto. Né? Quando eu falo de custo, voltando aqui um pouquinho, se é indústria, é o custo do produto que ela fabrica, certo? Se é serviço, obviamente, do serviço elaborado, e se é comércio, o custo da mercadoria vendida. Tá? Em algum momento nós vamos falar até de metodologia de estoque, etc. Vamos entrar nesses detalhes aí logo adiante. Não hoje, né? Muito bem. Do lucro bruto, temos esse conjunto de receitas e despesas, né? E aí vem o contexto da atividade da empresa, pessoal, e tudo que despesas administrativas, e todo aquele contexto cotidiano de todos os negócios. Tá? Daí nós chegamos no lucro operacional, ok? Eu sou otimista, por isso que eu coloco lucro, né? Até aqui embaixo. Mas pode ser um prejuízo, né? Obviamente. Qualquer que seja o resultado, nós vamos apurar nessa cascata que está aí. Depois disso, esqueci do mais aqui, é mais ou menos, tá? Engoli o mais aqui. É mais ou menos o resultado financeiro. Confronto, né, o saldo de receitas e despesas financeiras. O que é a receita e despesa financeira? São os juros recebidos, tá? Em circunstância onde você, empresa, concede prazo, e são os juros que você arca, né? Na verdade, juros recebidos não, né? É o benefício dos juros, tá? Recebidos ou não, porque aqui nós estamos falando de resultado econômico e não de caixa, né? São os benefícios de juros em função de prazos concedidos para clientes, por exemplo, e, da mesma maneira, o ônus por juros correspondentes a empréstimos e por aí afora. Tá? Daí, nós temos o lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Feito, dada a facada aqui, né, depois dessa, né, que vem aqui em cima, vem outra aqui embaixo. Tá? Aí sim nós temos o lucro do período. Tá? O meu propósito aqui não é falar de componentes, de base de cálculo disso ou daquilo, etc. Estou falando do caráter informativo, global, e um alerta, de novo, crie uma afinidade, busque um entendimento mínimo suficiente sobre essa estrutura. Com o conhecimento dessa estrutura, eu garanto para você que vai aparecer uma situação onde você vai cravar lá um ponto na prova ou mais, só com o conhecimento dessa estrutura. Tá? Vou mostrar daqui a pouco. Aliás, vou mostrar agora uma situação real do que eu estou falando aqui. Olha aqui uma questão de prova. Tá? Acerca das demonstrações contábeis, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. Afirmação 1. O recebimento de caixa. Aqui é uma questão de fluxo de caixa que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas tudo bem que ela tenha aparecido agora, não tem problema. O recebimento de caixa resultante da venda de ativo imobilizado e intangível é apresentado na demonstração dos fluxos de caixa como atividade operacional? Vamos saber já já. No balanço patrimonial, os ativos mantidos com o propósito de serem negociados classificam-se no grupo do ativo circulante? Vamos ver já já. Uma empresa que realize uma operação de venda do seu estoque por 21 mil, que foi adquirido por 11 mil e que ainda tenha incorrido em comissões sobre venda no valor de 2 mil,
apresentará na demonstração do resultado um lucro bruto de 8.000. Tá? Então, veja, a empresa vendeu seu estoque por 21, que havia sido adquirido por 11, teve despesa de venda de 2. A afirmação diz aqui que o lucro bruto será de 8.000. Isso é verdade ou não é? Tá? Alguém está matando a saudade do desenho do Gasparzinho, seguindo essa bolinha aqui? Quem tiver, é porque é alguém que é jovem há muito tempo feito eu, né? Vamos lá. Essa questão é de um exame aí de há um tempo atrás, mas as circunstâncias de exames atuais são muito semelhantes também, tá? Bom, nós temos que saber o que é que está certo, né? Quais afirmações aqui estão corretas. A primeira não, tá? Por quê? De novo, vou falar de fluxo de caixa já já, mas isso aqui, este evento, né, quando há uma entrada de caixa resultante da venda de imobilizado e intangível, trata-se de um evento originário da atividade de investimento. Tá? Então, essa afirmação está errada. Mas ela não é o objetivo principal aqui do exemplo. No balanço patrimonial, ativos mantidos com o propósito de serem negociados classificam-se no grupo do ativo circulante? Sim. Tá? Veja só, uma empresa de uma transportadora, eu falei de transportadora hoje, né? Ela tem lá 100 caminhões, tá? Para transportar, para desenvolvimento da sua atividade. E 20 caminhões sairão da operação, a empresa não vai mais botar para circular, e sim pretende vender. A representação contábil deles tem que sair do imobilizado, né, ou do não circulante aqui, né, para o circulante. Por quê? Qual é o objetivo associado àqueles elementos patrimoniais? Usar na operação? Não. Opa, então ele não pode ser um imobilizado. Né? Qual é o objetivo? O objetivo é converter aquilo em capital financeiro, né? É fazer aquilo girar, tá certo? É realizar aquilo. Então, vai lá para o circulante, para ser convertido em capital financeiro, em dinheiro, tá? Então, por isso, essa afirmação está correta. E essa aqui, que é a principal aqui associada ao tema demonstração do resultado. Isso está errado. O lucro bruto da empresa não será de 8.000. Por quê? Tenho certeza que alguém, se não agora na transmissão ao vivo, mas em algum momento vendo isso aqui, ou se já passou por essa questão antes, pode ter caído ali num ímpeto, né, de fazer essa conta inteira e chegar em 8.000. Tá? Só que o 8.000 é o lucro líquido, é a última linha do demonstrativo. Tá? Lembra da estrutura? E lembra que eu falei que isso aqui vai salvar a gente na prova? Vou voltar aqui rapidinho. Receita total, deduções. No nosso caso ali não havia nenhum imposto, né, no enunciado. Portanto, o custo, né, a subtração do custo, e aí o lucro bruto. Opa! Então, a receita de 21 menos o custo, porque são só esses itens que estão aqui no enunciado, temos um lucro bruto de 10.000. Se a afirmação fosse lucro líquido, aí sim seria 8.000, porque nós subtrairíamos a comissão de 2.000, que faz parte deste conjunto aqui, ó, deste aqui, tá? Tudo bem? Então, olha só como é algo simples, tá? Porém traiçoeiro. Traiçoeiro quando eu não tenho afinidade com a estrutura, quando eu não tenho convívio com o assunto. E é por isso que a gente está aqui. É para fazer com que isso fique sempre mais forte da nossa parte, tá legal? Muito bem. Então,
vamos virar o disco aqui para falar de outro elemento essencial para que tenhamos êxito na prova e na carreira. Primeiro eu falei do balanço, que é a estrutura operacional, tendo os ativos como estrutura operacional, tá? Em uso para a produção de benefício para a empresa, financiada pelos passivos, né? Tendo como origem, né, fonte financiadora disso, os passivos. A produção de benefícios lida na demonstração de resultado. E eu falei também do seguinte, falei do aspecto de apontamento na demonstração de resultado, que não exatamente vai refletir entradas e saídas onde? No bolso da empresa, no caixa, na gavetinha de dinheiro, na caixinha registradora. Onde que nós vamos ler a movimentação de capital financeiro, a movimentação de dinheiro propriamente dita, entrada e saída do bolso da empresa? Nós vamos ler em outro lugar, né? Então, quanto aos recursos financeiros que transitam nas contas da empresa? E aí? Cadê essa movimentação? Se no resultado, na demonstração de resultados, eu leio receitas, custos e despesas, independentemente de recebimento e pagamento, onde é que eu vou ler os recebimentos e pagamentos, afinal de contas? Aqui, né? Nos fluxos, na demonstração dos fluxos de caixa. Tá? Hoje, nessa aula especificamente, eu só vou falar de aspectos de classificação dos eventos. Tá? Mas eu já te convido para a aula, eu não sei se é 3 ou 2, enfim, uma aula programada. Deixa eu ver qual que é a aula aqui, eu acho que eu errei aqui. Uma aula que será sobre fluxo de caixa, é a 3 mesmo, tá certo, tá? Na aula 3, eu vou falar de fluxo de caixa, especificamente método indireto, e vou elaborar um fluxo aqui, ao vivo, tá bom? Hoje eu vou falar só de aspectos relacionados à classificação dos eventos, tá? Bom, o que a gente precisa ter para não cairmos nos... Eu não gosto de falar de pegadinha, tem muita gente que já me conhece e eu tenho aversão a esse negócio. Não existe pegadinha em prova, mas existem algumas... Aliás, também não existe, eu ia cair em contradição aqui. Eu ia falar que existe casca de banana ali, armadilha. Também não. Isso só é colocado dessa maneira quando eu estou arrumando desculpa para o meu erro, né? Para a minha distração, para o meu vacilo, vou chamar. Eu vou falar assim mesmo, em português claro. Quando eu vacilo numa circunstância de prova, eu acabo dizendo que teve pegadinha, que teve. Não tem. Como conteudista, posso, não do exame de suficiência, obviamente, posso dizer que não tem. Os conteúdos das provas, aliás, os conteudistas elaboram as questões para desafiar cada um de nós, né? Nós não vamos lá passar por um exame, então eu tenho que ser desafiado, tá? Bom, o que eu preciso saber essencialmente, né? De novo, não é hoje que eu vou falar de elaboração, tá? Hoje eu vou falar só de classificação dos eventos. Preciso saber classificar os eventos do fluxo, para o fluxo de caixa. E a classificação dos eventos é essa daí. Atividade operacional, atividade de investimento, atividade de financiamento. Eu sou uma... Se alguém quiser comentar algo, perguntar algo, fica à vontade, tá? Tem um atraso, né? O delay aqui considerável, mas eu estou acompanhando aqui, tá? Fique à vontade. E se surgir qualquer outra pergunta, mesmo depois, pode mandar pelo comentário
aqui do YouTube, ou mandar no meu e-mail, no direct, qualquer lugar, WhatsApp, todo mundo tem meu contato, fique à vontade. Nós precisamos do seguinte, desse entendimento claro com relação à classificação. Então, por exemplo, aliás, não é exemplo, é fato. Eu tenho uma pessoa jurídica de uma empresa que presta serviço, que é a RB Consulting, que está aí. Né? E é uma empresa por onde eu ofereço consultorias e treinamentos. Bom, onde que eu devo classificar contabilmente? Agora eu não estou falando dos conteúdos da demonstração de resultado, estou falando de entrada de dinheiro. Né? Quando eu recebo mensalidades dos meus alunos, quando eu recebo parcelas dos meus clientes de consultoria e assessoria, né? Onde que eu tenho que classificar a entrada desse recurso? Aqui, obviamente, como uma entrada operacional. A minha atividade não é serviço de assessoria, consultoria e treinamento. Portanto, quando eu recebo dinheiro dessa natureza, dessas fontes, eu classifico como entrada operacional. Da mesma maneira, eu vou classificar, tá? Da mesma maneira, eu vou classificar desembolsos, por exemplo, para remunerar os consultores parceiros que atuam comigo, tá? Para pagar pelos materiais que eu utilizo na operação, tá? Esses desembolsos associados à minha atividade fim são saídas operacionais, tá legal? Vamos supor que eu vá aumentar a estrutura. Eu uso um espaço onde ministro treinamentos, né? Vamos supor que fosse meu, o andar lá, ou o prédio, por exemplo. E aí decidi aumentar a estrutura física, um andar lá, com várias salas de treinamento, etc. E aí eu vou adquirir equipamentos, computadores, televisores e tudo mais, né? Projetores, para tocar atividades de treinamentos. Vamos supor que eu esteja falando de 2 milhões de reais, tá? Para empregar ali. E aí eu não tenho lá no meu caixa esse recurso. Fui lá no banco e tomei um empréstimo. Quando eu recebo na conta bancária esses 2 milhões, onde que eu vou classificar a entrada desse dinheiro? Tá? Vou repetir. Eu fui ao banco, pedi um empréstimo para empregar na ampliação da estrutura. Tá? Vou comprar computadores, televisores, projetores, para equipar um andar para ampliar a estrutura de treinamentos, as salas de aula. Fui ao banco, recebi o dinheiro, 2 milhões. Onde que eu vou registrar, falando de fluxo de caixa, a entrada desses 2 milhões? A entrada desses 2 milhões é um recurso dessa natureza, financiamento. Tá? Eu não fui buscar recurso fora para viabilizar um objetivo. Portanto, eu busquei financiamento. Essa entrada é de financiamento. Quando eu pego esse recurso, vou lá e compro todos esses equipamentos, o desembolso é um desembolso para fins de investimento. Tá? Isso precisa ficar muito claro. Isso precisa ficar muito claro. Por mais simples que pareça, e não deixa de ser, né? Precisa ficar claro, porque, do contrário, eu vou errar na prova. Eu vou errar na prova. Mas não será o nosso caso, porque isso vai ficar claro para a gente agora também. Olha aqui uma circunstância de prova para mostrar para vocês. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes eventos. Muito bem. Aquisição de imóveis para uso à vista, 20 mil.
Venda à vista de imóvel de uso, 200 mil. Baixa do valor contábil do imóvel de uso vendido, 80 mil. Venda de mercadoria à vista, 55 mil. Compra de mercadoria à vista, 30 mil. Considerando o reflexo desses eventos nas atividades apresentadas, na demonstração do fluxo de caixa, é correto afirmar que... Então, aqui a gente tem a clássica questão de prova, onde eu preciso testar as alternativas. E a minha sugestão é a seguinte: encontrou, validou a alternativa, acabou. É essa e acabou. Não precisa invalidar as outras. Tá? Vamos lá. De novo, ó, classificação das operações financeiras com base nas atividades. Operacional são os recebimentos e pagamentos da atividade fim. Investimento são recebimentos e pagamentos por transações que geram ativos, tá? Que geram benefício, desculpe. E financiamento são recebimentos e pagamentos de fontes de recursos que fomentam a operação. Tá? Eu posso ter também aumento de capital pelo sócio. É uma atividade de financiamento. Tá? Bom, o que a gente tem aí especificamente? Vamos testar a alternativa A. Os eventos geraram caixa líquido operacional no valor de 175 mil? Não. Por quê? Os eventos operacionais que nós temos aqui são esses, ó. Venda de mercadoria 55 menos compra de mercadoria, né? Desembolso a esse título e entrada. O saldo operacional é de 25 mil, não é de 175. Portanto, a alternativa A está descartada. Está vendo a simples classificação dos eventos que a gente está fazendo aqui? Tá? B. Os eventos geraram caixa líquido das atividades de investimento no valor de 180 mil? Sim, resposta certa. Por quê? Nós temos uma entrada de 200, que é essa aqui, e uma saída de 20 para aquisição de imóvel. O saldo é 180. Cuidado, ó. Baixa do valor contábil do imóvel vendido. Quando a empresa vendeu o imóvel por 200 mil, tem que fazer a operação de ganho de capital, etc. E a baixa contábil do elemento pelo saldo naquela oportunidade. Então, contabilmente, existia um item de 20 mil que foi vendido por 200. A sobra disso foi 180 aqui, no exemplo simples que foi colocado. Tá? Vou fazer uma coisa aqui que na prova eu não recomendo. Tá? Lógico, cada um vai formando a sua própria desenvoltura, tá? Constituindo a sua desenvoltura. Por segurança, eu sugiro que, se você está seguro de que é a alternativa B a correta, nesse caso como é, bota lá na folha de resposta e vamos embora, tá? Porque você corre o risco de gerar confusão e perder um ponto, tá? Mas, como nós estamos fortalecendo nossos conceitos aqui, eu vou exibir, vou invalidar aqui só, não na prova, tá? As outras. Então, vamos lá. Os eventos, alternativa C, né? Os eventos geraram caixa líquido nas atividades operacionais no valor de 205 mil? Não, né? Porque eu já sabia disso aqui desde a alternativa A. E a D de dado, os eventos geraram caixa líquido nas atividades de investimento no valor de 180 mil? Também não, tá? Desculpa, de 255 mil, aqui está errado, tá? A B a pergunta é se a geração é de 255, e não é porque é 180, tá? Então, desconsidera isso que está aqui. Então, percebeu como é simples, né? Nesse sentido, onde uma questão nos desafiou com relação somente à classificação dos eventos como operacional, investimento ou financiamento. Existem outras questões com outras características e aí vai predominar
o método indireto, tá? Onde a gente vai fazer ali a composição da variação do saldo de caixa entre os anos. É um item de uma outra aula que eu já mencionei aqui. Então, participe dessa outra aula, porque entender a elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto é muito importante. Ainda que isso não represente algo que você vai usar de maneira forte no seu dia a dia, não vai mesmo, né? Só para fins de divulgação. A gestão do caixa no dia a dia se dá pelo método direto, né? Talvez você saiba disso já, todo mundo possa concordar comigo. Mas, muito bem. Balanço, demonstração de resultado, fluxo de caixa. Tá? E aí, para fechar a abordagem de hoje, eu vou arrematar aqui com os demais elementos. A demonstração do resultado abrangente, não vou mostrar exemplos aqui, tá? Vou fazer só essa explanação por hora. Trata-se de um relatório para detalhamento dos ganhos patrimoniais que a empresa obtém, que se dão além da origem da sua própria operação. Tá? Vou pegar um exemplo aqui. Falei da Dona Griselda, né? Da novela que a gente está assistindo. Eu, né? Vocês eu não sei. Depois de vários anos voltei a assistir novela, hein? Olha só o que a quarentena faz com a gente, o isolamento social. A Dona Griselda gera seus benefícios por meio do seu trabalho de, como que chama? Marido de aluguel, né? Conserta as coisas lá e tal. E aí ela ganhou na loteria, tá? Vamos concordar que a geração de recursos da loteria é um evento fora do contexto da atividade dela, não é verdade? Tá? Não é razoável tratar cada um no seu lugar? Olha, eu tenho rendimentos dessa natureza, que é do meu trabalho, e tive rendimentos dessa outra natureza aqui, que é uma situação pontual, específica, que não se mistura com essa outra aqui. Tá? Por que eu estou falando isso? Para dar sentido à demonstração do resultado abrangente. Então, a gente sabe, agora falando do operacional, do reconhecimento do resultado de um exercício, né, que quando feito, é apurado, é transferido para o patrimônio líquido, né, para compor, para adicionar ao capital próprio, né, a riqueza do dono da empresa. Mas existem outras coisas que fazem com que o capital próprio também aumente, mas sem que sejam situações geradas pelo negócio, necessariamente, e sim por outras fontes. Quando a empresa investe em outra, tem participações em outros negócios, e aí tem um resultado de equivalência patrimonial, por exemplo. Tá? Coisas dessa natureza. A demonstração do resultado abrangente detalha os ganhos patrimoniais, né, que são originários de atividades além das atividades próprias. Tá? Em resumo, trata-se disso. Tá bom? Outro relatório no contexto aqui do conjunto das demonstrações. Mutações do patrimônio líquido. Representa uma radiografia do capital próprio. Se você pega o PL, o próprio nome já diz, mutações do PL. Ali nós temos uma radiografia, todo o detalhamento das movimentações, tudo o que aconteceu em termos de aumento ou diminuição desse capital próprio da empresa, capital dos sócios, né? Da sociedade. Adição por lucro, tá? A movimentação disso, né? Houve constituição de reserva, houve transferência, houve distribuição, tá? Melhor dizendo,
houve distribuição de dividendos, houve aumento de capital, houve constituição de reserva, e por aí vai. Todo o detalhamento do capital próprio, por isso que eu chamo de radiografia dele, né? Que tecnicamente é o relatório demonstração das mutações do patrimônio líquido. E existe alguém aí que integra esta informação, que é a DLPA, né? Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, que a lei das SAs dá a prerrogativa de que ela não seja exatamente elaborada e divulgada, uma vez que é uma informação integrante também da DMPL, tá bom? Sendo uma companhia aberta, temos a DVA, porém, não é algo restrito à companhia aberta, né? Estou falando no caráter da obrigatoriedade. Demonstração do valor adicionado é uma releitura da demonstração dos resultados. Por que uma releitura? Na demonstração do valor adicionado, a empresa expõe a informação de riqueza produzida para o sistema econômico e a respectiva distribuição dela. Tá? Na demonstração do resultado, temos a geração de receita, uso, consumo e uma sobra lá que é o lucro. Né? Eu sempre menciono o lucro por ser otimista. A DVA mostra a mesma informação no caráter de geração de riqueza para o sistema econômico com a respectiva distribuição. Em algum momento do curso eu vou mostrar uma associação dos dois relatórios, aí você vai ver que o final deles é igual, porque trata da mesma coisa, porém num caráter de informação de geração de riqueza para o sistema. Tá? Se uma empresa que não tem obrigatoriedade de elaborar e divulgar ou fizer, por exemplo, aí esse relatório tem que ser submetido à auditoria também, quando for o caso, tá bom? E, para fechar, as notas explicativas, tá? Se não houver nota explicativa, as demonstrações estão incompletas. Nas notas explicativas, teremos ali o contexto operacional, a base técnica, tá? Todo o detalhamento, né? As notas servem para elucidar aquilo que os quadros numéricos por si só não esclarecem. Né? Não dá para você colocar todo o nível de detalhe nos quadros. Por exemplo, no ativo imobilizado. Leia lá o ativo imobilizado por meio do balanço. Não dá para você ter toda a gama de informações só ali. Vai lá na nota que você vai encontrar taxa de depreciação, vida útil, eventuais ajustes de impairment e por aí afora. Tá? Então, as notas explicativas vão elucidar aquilo que os quadros numéricos por si só não esclarecem, por questões até naturais, não dá, né? E também, quando for o caso, farão menções a situações futuras, com tendências, etc. Menções a eventos subsequentes, aqueles eventos que aconteceram depois do fechamento do exercício e antes da divulgação, fatos relevantes que precisam ser levados a conhecimento do usuário da informação. Tá? Bom, nós vamos ter oportunidade, a intenção de falar de demonstrações contábeis nesse início desse projeto do semanário é ajudar a criar a tal visualização que eu mencionei aqui. Nós vamos falar de diversos assuntos de maneira detalhada e assuntos trabalhados pontualmente. E todos eles farão todo o sentido para o conjunto das demonstrações, cada um no seu respectivo lugar. Tá bom? Bom, era o que eu gostaria de apresentar nesse momento. Espero ter ajudado a fortalecer ou a esclarecer aspectos que você poderá trabalhar, adotar no seu dia a dia. E vem muito mais por aí, tá? Eu quero convidar já para a próxima aula, que é a aula 2, né? Nós tivemos a aula inaugural,
A aula 1 é essa que se encerra agora, de demonstrações contábeis. E a aula 2, essa aqui também vai pegar, hein? Tem gente aí se balançando aí na cadeira, porque nós vamos falar de contabilidade de custos. Contabilidade de custos, tá? Eu já estou elaborando um material para essa aula, né? E não sei, talvez eu venha usar mais de uma aula para falar desse tema. Talvez não, eu vou usar mais de uma aula. Não dá para falar em uma aula só de contabilidade de custos, obviamente, tá? Mas nós vamos falar muito. E, de novo, falei na hora que eu falava de DR, né, da demonstração de resultado, que não dá para verificar se um negócio é lucrativo ou não sem a mensuração do custo, né? E essa aula vai fazer todo sentido para aquele comentário que eu fiz mais cedo, tá bom? Então, esteja nessa aula, nós vamos explorar muito aspectos para o dia a dia de onde você trabalha, etc. E tudo, claro, no caminho da prova. Vou trazer muita situação de prova nessa aula, mais do que hoje, tá? Mais do que hoje. Então é isso. De novo, vou fechar aqui com uma frasezinha para causar algum efeito e tudo, espero que possa fazer sentido para você. A aprovação no exame se dá antes da prova, tá? O que a gente está fazendo aqui é para alcançarmos a aprovação antes da prova, né? Vou ter muita oportunidade, você vai me ouvir falar bastante disso. A aprovação não é lá no dia. Lá no dia você só vai referendar uma coisa que é conquistada antes. Foi assim que aconteceu comigo. Eu cheguei lá no dia aprovado e saí de lá não com a expectativa de que dia vai sair a lista de aprovados. Não, que dia vai sair a lista com meu nome. É isso que você precisa ter, esse grau de confiança. E eu quero te ajudar a alcançar isso, tá bom? Então, muito bem. Agradeço muito de novo pelo seu tempo, tá? Convide seus amigos. Hoje, especialmente, vou mencionar de novo. Estou muito feliz. Temos 100 inscritos aqui, pelo menos até o início dessa aula. E vem muita coisa por aí, tá bom? Uma ótima semana para você. E se você não está inscrito ainda, inscreva-se, porque este vídeo, este conteúdo, vai ficar à disposição por 3 dias só. Para quem é inscrito, não. É acesso constante. Mas para quem não é inscrito, só por 3 dias. Então vai sair do ar, tá bom? Faça a sua inscrição e fique conosco aqui no Semanário CRC. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula. Contabilidade de custos. Até mais.